para mostrar aqui que eu dei uma ajustada, tá? Achei que tava difícil de ler o slide, então o que eu fiz? Eu ajustei tanto aqui nas minhas anotações quanto no slide. Deixa eu mostrar aqui também como ficou, né? Assim, acho que está mais fácil de entender o Shift Cipher, lógico. O próximo passo seria como quebrar o Shift Cipher, né? Então a gente vai mostrar o Cipher, na sequência eu mostro como quebrar o Cipher que eu estou apresentando, no caso o Shift Cipher, né? Bom, então aqui aquela mesma fórmula para criptografar o plain text eu coloquei de maneira mais sucinta, e a mesma fórmula aqui embaixo para descriptografar, né, um ciphertext. E aí coloquei mais ou menos aqui uma legenda, né, acho que fica fácil de interpretar. Agora, como quebrar, né? Como fazer o cracking desse cipher? Ele é um dos mais fracos, né, que existem. Então, como que eu posso formular isso aqui? Existem algumas formas de quebrar essa criptografia. Então, como que surge, né? Como que surge a análise? E isso eu vou me estender um pouco, porque basicamente a criptografia, a quebra de uma criptografia, ela surge da mesma forma quase que para todas, né? Então, apesar dessa aqui ser muito simples, a maneira de se chegar à conclusão de qual método, qual criptografia é e como que eu vou quebrar ela, começa da mesma forma, certo? Então, começa com um texto, né, um texto qualquer, criptografado, certo? Um conteúdo ali, uma mensagem criptografado. Agora, como que eu vou saber que isso é um shift cipher ou não é um shift cipher, whatever, né? Bom, no caso do shift cipher, existem duas características que a gente, dois ataques que a gente consegue rapidamente identificar que se trata do shift cipher, ou que a gente pode aplicar o shift cipher nessa mensagem, né? A primeira delas é o brute force attack, né? Ataque de força bruta. A gente já falou sobre ele aqui, mas eu vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Vou escrever aqui. Não sei muito bem o que eu vou escrever, mas opa. Como quebrar um shift cipher, né? É isso que eu quero responder aqui. Uma das formas é usando o brute force attack, né? Então, uma das formas é através do
ataque. Como que faríamos esse brute force ataque? Bom, a gente sabe que o número de chaves possíveis para esse tipo de cifra é na verdade muito pequeno, certo? São 25, né? Já que a gente sabe que, por exemplo, eu tenho uma letra, certo? Imagina que eu tenho a letra H, como nesse nosso exemplo aqui. A primeira letra é o H. O H, ele só poderia ser trocado por outras 25 letras, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente chama de key space, deixa eu ver se eu já coloquei isso naqueles termos relevantes, mas assim, acho que não, né? Deixa eu colocar aqui. Termos relevantes aqui. Não coloquei key space, mas eu vou colocar. Key space. Ué. É a quantidade possível de keys a ser utilizada em um caractere do ciphertext, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando que o key space de cada um desses caracteres é 25. Portanto, é muito fácil, assim, não é que é muito fácil, mas a gente poderia pegar cada uma dessas letras aqui dentro do texto e rodar elas, certo? 25 vezes ali até achar uma combinação que fosse a correta, né? Então, a gente poderia ali fazer uma conta ali simples e identificar quais seriam as possíveis chaves, né? Até que a gente encontra a correta. Então, nesse caso aqui, o número de chaves possíveis é muito pequeno, 25. Eu vou colocar aqui assim. É muito pequeno. Poderíamos tentar todas as possibilidades até encontrarmos a chave correta. E aí, uma vez que a gente encontrou a chave correta, acabou, né? A gente aplica ela em todas as letras desse texto e a gente descriptografa qualquer mensagem, né? Acho que é isso que tem que ficar claro. Agora vamos para a segunda forma, que eu acho que é um pouco mais
vale mais a pena falar dela, porque é a mais comum. Você aplica uma frequency hoje com esse texto aqui, com essa ferramenta. Frequency Analysis. Então é uma análise de frequência, né? O que é análise de frequência? Bom, a gente nessa análise a gente verifica a frequência da distribuição das letras em um ciphertext, né? Então isso consiste em contar quantas vezes cada letra aparece, né? Então a gente tem algumas estatísticas públicas e bem conhecidas no mundo que nos dão alguns insights sobre a frequência com que cada letra pode aparecer em um texto. É o que quer dizer. Então, por exemplo, o inglês ele tem uma distinção, uma distribuição muito distinta que pode ajudar a gente a quebrar, né, esse tipo de cifra. Então, eu vou tentar colocar aqui, escrever aqui. Não, por exemplo, o que é mais fácil? Eu acho que eu vou escrever a tabelinha inteira aqui, porque depois eu coloco lá no slide, né? Então eu vou escrever ela aqui na caneta aqui. Aqui. Então a gente tem aqui vou colocar aqui natural English letters frequency distribution, certo? Então, a gente tem aqui no inglês, por exemplo, a seguinte distribuição. A letra A aparece, em média, né, vamos dizer assim, tem uma frequência de 8.05. A letra B, 1.62. Vamos fazer isso para todas, tá? A letra C aparece 3.2. A letra D aparece 3.65. A letra E 12.31. A letra F 2.28. A letra G 1.61. A letra H 5.14. A letra I 7.18. Aí a gente vai continuar aqui a letra J, né? Cadê? Onde é que eu tô aqui, meu Deus? A letra J 0.10. A letra K 0.52. A letra L 4.03. Bear with me. Vamos continuar aqui. Letra M 2.25. Letra N
Opa, que N foi esse? Letra N, 7.19. Letra O, 7.94. A letra P, 2.29. A letra Q, 0.20. A letra R, 6.03, 6.03. A letra S, 6.59. A letra T, 9.59. A letra U, se isso não estiver fazendo sentido para você, calma lá, 3.1. A letra V, 0.93. A letra W, 2.03. A letra X, 0.20. A letra Y, 1.88. 1.88. E a letra Z, 0.09. Então, no inglês natural, ou seja, no inglês conhecido e que a gente usa no dia a dia, essa é a frequência maior, ou essa é a distribuição da frequência das letras, né? Então, qual que é a letra aqui com maior frequência? É a letra E. Então, a letra E aparece nas palavras em geral, quando a gente conversa em inglês e quando a gente escreve em inglês, muito mais do que a letra Z, por exemplo, que é 0.09. Então, a gente pode ranquear isso daqui, né? E saber qual a frequência das letras, né? Ora, tudo bem. E para quê? Para que isso serve, né? Vamos voltar lá para nossa anotaçãozinha. Então, isso serve para que a gente calcule mais ou menos a probabilidade, né, de uma letra aparecer num texto. Então, deixa eu escrever isso aqui. Consiste em contar quantas vezes cada letra aparece no ciphertext. Deixa eu copiar isso aqui. Tentar fazer isso, virar uma tabelinha aqui. Beleza. Deixa eu colar aí. Colar essa tabelinha aqui. Então, para nossa referência, né? No inglês, essa é a frequência,
da distribuição aí, né, de letras. Tudo bem, então e aí? O que eu faço isso? Isso significa, né, que, por exemplo, a letra E ali, como eu disse, aparece mais do que as outras. Né? Assim como a letra Z aparece menos do que as outras, 0,09% do tempo. Então, no caso, o Shift Cipher não vai alterar essa frequência, você concorda? Ele vai manter. Então, por exemplo, se a letra E tem maior probabilidade de aparecer num texto em inglês, ela também vai ter maior. A letra correspondente à letra E, depois de fazer o shift, vai ter uma maior incidência também no ciphertext. Dito isso, a gente pode encontrar no ciphertext uma frequência que vai bater com o inglês natural. Né? Eu pode tentar encontrar fazendo uma análise, por isso que a gente chama de criptanálise. Né? Ele vai ter que pensar um pouquinho ali para ver qual método faz mais sentido para ele. Nesse caso aqui, a análise de frequência. E assim que ele aplicar e identificar que algumas letras aparecem mais do que as outras, e ele poderia fazer essa mesma análise de frequência, ele vai conseguir quebrar esse texto, simplesmente fazendo a conta, né, invertendo ali, fazendo um shift ali para a letra que aparece mais, certo? Então ele vai calcular a distância da letra que aparece mais no texto criptografado para a letra que aparece mais no plain text, ou que imaginamos que seja a letra E, por exemplo. Né? Então ele vai fazer o shift e ver se a mensagem faz sentido. Porque ele vai aplicar aquela mesma distância, aquela mesma chave, certo? O mesmo número de turnos de rotação para todas as letras do ciphertext. E aí, se a mensagem fizer sentido, né, ele vai identificar que ela foi descriptografada. Então a gente também consegue quebrar essa criptografia na mão. Porque como a chave é pequena, a gente consegue calcular, né? Eu acho. Então a gente pode tentar. Existem não somente tabelas com a frequência, a distribuição, né, da frequência de letras, mas também de bigramas, certo? O que é bigrama? Bigrama seria letras sucessivas ali, nesse caso duas, né? Mas a gente pode pegar outros, não só bigramas, também trigramas, né? E assim por diante, poligramas, né? Por exemplo, no inglês a gente sabe que as letras T e H têm uma frequência alta também. Eu não vou colocar a tabela aqui de novo não, porque vocês viram que a tabela ela é um pouco maçante ficar escrevendo. Mas é fácil de encontrar na internet. Natural English Letters Frequency Distribution, Bigram Frequency Distribution, Trigrams, and Polygrams e assim por diante, né? Você pesquisa e aí você vai ter ali a tabela da porcentagem, a frequência que essas letras aparecem no inglês natural. Então vou pegar aqui uma mensagem de exemplo, tá? Que eu já tenho. Essa mensagem aqui tentar quebrar ela.
Então, essa aqui seria uma mensagem segura aqui, né? Criptografadíssima. E aí a gente pensa, poxa vida, o que isso quer dizer? Como que eu faço para quebrar essa criptografia? Uma das formas que a gente pode tentar aqui é fazer uma análise de frequência. Como que a gente faria uma análise de frequência desse ciphertext aqui? Bom, é lógico que eu já fiz, né? Então, vou passar aqui para a canetinha e eu vou fazer aqui a análise de frequência dessa mensagem. Então, deixa eu escrever aqui. Vou colocar de verde, tá? Primeira linha, então, vou colocar aqui cipher text. Pegar minha cola aqui, ciphertext letters. Frequency. Distribution. Né? Então, isso nada mais é do que contar as letras naquele ciphertext ali e ver na proporção, certo? Então, o texto inteiro é 100%, né? Então, aquele ciphertext ele é um 100%, certo? Ele é um inteiro. Vamos ver quantas vezes a letra A aparece nele. Né? A letra A aparece. Vamos contar aqui. Deixa eu fazer uma letra aqui e depois eu vou colocar a tabela mais fácil. Né? Então a letra A aqui, vamos ver quantas vezes ela aparece. Olha, aparece uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 9 vezes, certo? Então a letra A aparece 9 vezes. Como que eu faço para saber que porcentagem é essa? Eu tenho que contar quantas letras eu tenho aqui, não é? Como que eu faço para saber quantas letras eu tenho nesse texto aqui? Eu poderia contar, mas eu posso copiar esse texto, colocar ele num bloco de notas aqui, né? Você não vai ver, mas eu estou vendo aqui.
Word, isso é mais simples. Deixa eu abrir no Word isso aqui, porque só que eu queria era contar as palavras. Acabou que ficou... Perdi mais tempo do que eu estava imaginando. Tá aqui. Bom, são 88 palavras. O Word consegue falar para mim quantos caracteres também, né? Tá aqui. Então, se a gente tirar os espaços, que eu acho que é válido, são 351 caracteres, né? Então, para eu não perder essa conta mais, eu vou escrever aqui. Parece 9 vezes. Deixa eu voltar aqui então. A letra A aparece 9 vezes, eu escrevi. O ciphertext contém... Já esqueci. Trezentos e cinquenta e um. Trezentos e cinquenta e uma letras. Logo, né, portanto, ó, o símbolo matemático para portanto é esse daqui, tá? Então, só para vocês já saber, eu vou deixar assim, logo A aparece, nesse caso aqui, se eu fizer essa conta, né, 9 dividido por 351 é 0,02. Zero vírgula 0,02, 5, é um monte de coisa, tá? Então, a gente multiplica isso por 100, né? E a gente vai chegar na porcentagem de 2,59. Eu não vou colocar o resto não. 2,59. Tá? Então, é basicamente fazer essa continha aqui de qual a proporção do 9 para o 351. Né? Vai ser essa. E aí eu faço essa mesma conta para todos os outros caracteres, né? Então, vamos lá. A letra A, 2,59. A letra B é 10,37. A letra C
é 5,48. A letra D é 0,58. A letra E é 4,61. A letra F é 0, né? A letra F não aparece. A letra G é 2,59. Letra H também não aparece. Letra I, 11,53. Letra J, 1,44. Letra K, 2,59. Letra L, 6,63. Letra M, 10,09. Letra N, 2,31. Letra O, 3,46. Letra P, 4,03. Letra Q, por que eu tô fazendo isso? Letra Q também 4,03. Letra R não aparece, então é 0. Letra S, 1,73. Letra T, 3,46. Letra U, 0,29. Letra V, 8,36. Letra W, 6,63. Letra X, 1,15. Letra Y também. E a letra Z, finalmente, 4,9. É bem desgastante fazer isso, por isso que a gente usa o computador, né? Por isso que a gente escreve algoritmos, para a gente poder fazer tarefas repetitivas muito mais rápido e sem cansar, não é? Mas aqui a finalidade é a demonstração, né? E a prática. Então é bom que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui. E essa é a frequência de caracteres que tem nesse texto criptografado que a gente viu ali. Então eu vou copiar isso aqui para lá. Deixa eu ver se eu consigo agora. Fazer essa tabelinha aqui bonitinha. Acho que deu certo. Copiar tudo aqui. Voltar aqui para nossa anotaçãozinha. E eu vou colocar aqui. Deu certo. Então tá ali, olha só. Então ali é o Natural English Letters Frequency Distribution, e aqui embaixo a gente tem agora o Ciphertext Letters Frequency Distribution. A letra 9 aparece 9 vezes, o Ciphertext contém 351 letras, logo, portanto, A é igual a 2,59. Essa é a frequência da letra A e, consequentemente, essa é a frequência de cada uma das letras que aparecem neste Ciphertext aqui. Tudo bem, né? E agora? O que isso tem a ver? Isso tem a ver que a gente pode olhar para essa tabela de frequência e identificar as letras que mais aparecem, né? Então,
Acho que dá para escrever aqui mesmo. Então, as letras. Aqui. As letras que mais aparecem, ou mais comuns, né? Mais comuns, ou mais frequentes, né? No ciphertext são, olha lá, claramente a letra I, certo? A letra B, eu diria, né? A letra M, não é? Vou pegar mais uma aí nessa faixa, eu vou dizer que a letra V. Então, esse seria um ranking aqui. A gente pode ranquear essas letras. No caso, as... Meu Deus. As letras mais frequentes nos textos em geral, ou no inglês natural, são E e T, né? Se a gente olhar para essa tabelinha aqui, ó. E é 12, T é 9, então a gente poderia ter falado A também, que é 8, né? Mas vamos... A letra I é o 7, então a gente tem algumas ali, mas vamos pegar essas duas, por exemplo. Para o nosso exemplo aqui. Bom, isso aqui sugere para a gente uma coisa. A gente poderia pegar a primeira e a segunda letra mais comuns, ou seja, I e B, por exemplo, que são as duas ali mais comuns no nosso ciphertext, e fazer um shift delas, né? Pela distância entre elas e as respectivas primeira e segunda letras mais usadas no inglês natural. Então, o que eu estou querendo dizer, a gente pode pegar o... supondo que E, que é 5, menos... Aliás, vou pegar aqui o I, né? É o I. I. Qual que é a letra I, meu Deus? 1, 2, 3... 1, 2... A, B, C, D, E, F, G, H, I. I é a nona letra, né? Então, I, que é 9, menos E, que é 5, é igual a 4, certo? E vamos pegar outra aqui. Vamos pegar a segunda, né? Que é B. B, que é 2, menos T, que é... Tem que fazer a conta contrária, quer dizer... É 26, 25, 24, 23, 22, 21... Acho que é 20, né? Então daria 8, né? Daria 8, mas eu tenho mais uma observação para fazer aqui. Deixa eu pensar como que eu vou falar isso agora.
que eu tô pensando aqui? A gente pega as letras mais frequentes, tá? Do inglês, que são a letra E e a letra T, né? Tem também, deixa eu ver por um ranking aqui mais ou menos, seria a letra E, na sequência a letra T, em segundo lugar. Quem que seria o terceiro lugar? O terceiro lugar acho que seria a letra A. E em quarto lugar, aqui seria talvez a letra O, que é 7,94. Então, E, T, A e O. Vou aumentar isso aqui. Estou pensando aqui agora. Qual que é a distância de I para E? É 4. Qual que é a distância de B? Que é 2 para E. Entendeu a minha confusão aqui? Como é que eu explico isso para vocês? Então, a distância da letra B para a letra E seria 2 menos 5 mod 26, que era 3. 3 mod 26 sobra 2, né? Então isso aqui é C2. Dá 8, sobra 2, entendeu? Aí a distância de M, eu nem sei qual que é o ranking do M, cara. MJ, acho que é 10, né? 11, 12, 13, eu acho que é 13. Menos E, que é 5, vai dar o quê? Vai dar 8. Last but not least, qual que é a última letra lá? V. V, 6, 25, 24, 23, 22. 22 menos E, que é 5, é 17. Ou será que eu tinha que fazer essa conta aqui assim, voltando? Acho que tá errado isso aqui, né? Porque... vamos ignorar isso aqui. Vamos fazer assim. O B é 2. Então, 2 daria aqui 28. 28 menos 5 daria 23. Né? Essa é a verdadeira distância aqui. Eu falei errado para vocês. Não tem que fazer o módulo, não. Né?
Tem que fazer um módulo mais assim. Eu fiz a conta errada do módulo aqui. Né? Seria 23 aqui. Que a divisão é 23, né? Eu não sei. Bom. Agora vou ter que fazer essa conta, gente. Meu Deus do céu, cara. É 2 menos 5. Não, acho que não tem módulo aqui não. É o 23 direto, tá? Vamos simplificar aqui. Nada de módulo. Aí vem a mesma coisa para a letra T, né? Que seria do B pro T são 8. Eu não fiz o I, né? I, que é 9. Pro T, que é 20. Então, 9, né? Mais, do 26 para o 20 são 6, então 9 mais 6 vai dar 15. Entendeu aí agora qual que é a lógica que eu estou fazendo, mais ou menos? Então, I, B, qualquer outra M. O M é 13 para o 20. É a mesma coisa de falar 13 mais 6, né? Então dá 19. E o último, que é o V, é 2. Então essas são as letras mais frequentes. A gente fez aqui um cálculo para nós calculamos a distância, né, de cada uma das letras mais frequentes para as letras mais frequentes aqui do nosso ciphertext, né? Então, lembrando que a gente parte da letra original, que seria o E, por exemplo, e aí a distância supondo que ela se moveu, né, até a outra letra, até o I ali, por exemplo, então a gente faz o I menos o E, né, para fazer a conta inversa. Agora estou tentando pensar numa forma aqui de explicar essa conta mais simples, essa distância. Não gostei da forma que ficou. Será que eu teria que fazer o contrário? Vou fazer um cálculo aqui. Deixa eu colocar aqui 9 menos 5 módulo de 26. Deixa eu ver.
Então aqui seria 28 módulo 26 é 2. Ela é 23, eu não sei que conta que eu fiz ali. Não, a conta que a gente faz aqui para ficar mais simples é vamos lá, depois de muito refletir aqui, eu cheguei à conclusão de que eu vou explicar dessa forma aqui, olha. Tá vendo isso aqui, ó? Essa é a conta mais ou menos. Então vamos fazer aqui. Eu vou fazer essa conta aqui no canto só para uma das letras, porque eu acho que não ficou muito claro. E é bem confuso isso, até para mim ficou confuso. Vamos pegar aqui a letra B, que é o 5, que é o 2, né? Olha, eu confundindo mais ainda, que é o 2, menos a letra E, que é o 5. Isso a gente tem que pensar que a gente está no módulo de 26, certo? É isso que está causando a confusão para mim aqui. Então, esse cara aqui, como é que eu vou calcular? Vou fazer assim, 2 menos 5 mod 26. Esse cara vai dar menos 3 mod 26, que eu vou fazer mais ou menos assim, menos 3, 26, não tem situação aqui, então vai dar menos 3. Eu vou pegar esse cara aqui e vou somar com o 26, então vai ficar assim, 26 mais menos 3, que vai dar 23. Beleza? Eu não vou falar mais nada sobre isso porque eu vou confundir mais. Então, essa é a conta. Reflitam, tá? Deixa ela bem pequenininha aqui. Eu deveria ter hoje. Deveria arrumar ela melhor, mas aqui é um exemplo. Então é assim que eu cheguei nesse número maluco do 23. Mas não tem nada a ver, eu só fiquei preso aqui. Aqui, olha. Eu só fiquei preso aqui porque eu senti que alguns desses números não estavam fazendo sentido. Então eu acabei ficando preso nessa parte aqui. Enfim, quando a gente faz esse paralelo e a gente identifica essas diferenças aqui, a gente sabe que a chave provavelmente vai ser um desses caras aqui. Provavelmente porque a gente está lidando com probabilidade, né? E dado que eu poderia também pegar essas outras, o A fazer o mesmo cálculo, o O fazer o mesmo cálculo, eu ia ter aqui um diferencial entre as maiores frequências
do ciphertext com as maiores frequências do inglês natural, e eu ia provavelmente chegar num número comum ali, certo? Aqui eu já estou enxergando ele, não é? Por exemplo, entre 4, 23, 8 e 17, 15, 8, 19 e 2, o número comum é o 8, certo? Então o número comum é o 8. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais bonitinho aqui nesse na canetinha aqui. Vou fazer assim. Só um minutinho. Porque depois isso pode fazer a diferença. Dado que o número comum aqui que é o 8, se a gente pegar e substituir ele direto, é um chute, mas é um chute muito bom, né? Dada a probabilidade. Acho que eu estou mostrando a tela errada. Deixa eu só estou arrumando aqui essa parte. E aí eu vi essa conta de maluco aqui, olha. Tá, então eu vim aqui e fiz isso aqui. E fiz isso aqui. E aí deu esse resultado muito doido aí, né? E aí o que eu estou falando é o seguinte: entre os dois conjuntos que a gente tem ali, 4, 23, 8 e 17, e o outro conjunto, 15, 8, 19 e 2, o 8 é o que a gente tem de comum. Então a gente pega e substitui. A gente poderia substituir esse alfabeto aqui do ciphertext ou direto o ciphertext, não é? Então a gente poderia pegar ali e falar assim, olha, o A menos 8 vai me trazer um resultado aqui. O A é o 1, né? Então, se eu pegar o A e substituir ele em todos os lugares, vamos pegar aqui, o A menos 8 vai dar quanto? Vai dar menos 1 daria o Z, certo? Y, X, W, V, U, T, S. Daria o S. E aí, onde tiver a letra A, eu troco pela letra S. Né? Então, onde a letra for A, substituir por S. E assim por diante com todas as letras. Tá? Deixa eu pegar isso aqui. E jogar aqui. Tirar esse cara daqui.
Beleza. Quando eu fizer isso, eu vou chegar à conclusão de que após substituir todas as letras, eu vou ter esse texto aqui. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho, gente. Logo, aquele textão ali, muito doido, se transformou nesse texto aqui. Né? Um poemazinho aqui. Então esse é o texto descriptografado e é assim que a gente faz uma análise de frequência. Então como que a gente quebra um shift cipher? Usando essa análise de frequência muito doida aqui que eu expliquei. Eu acho que é isso. Tá? Ficou confuso, grande, mas se você voltar, você vai ver que na verdade é simples, né? Eu que estou complicando aqui na minha explicação, porque ela é a primeira, né? É o primeiro cipher que a gente está quebrando e eu queria que ficasse bem claro. Então, cada passo que a gente seguiu aqui. Provavelmente na próxima eu vou fazer isso aqui já num terminal, no código, né? Num IDE e usando uma linguagem de programação. Aí eu já não vou voltar nesses detalhezinhos assim. Então, acho que vale a pena ver e rever e tentar compreender bem o que é cada passo aqui. Beleza, Valeus?